chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Muito obrigado por sintonizar o programa A Hora de Estudo Bíblico. Antes de iniciar nosso estudo de hoje, gostaria de agradecer suas orações e ofertas. Nestas últimas semanas, suas cartas têm sido uma fonte de grande ânimo para mim e eu quero agradecer por isso. Muito obrigado. Agora vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos a Ti com um coração grato pelo privilégio de conhecer o Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Também queremos agradecer porque podemos estudar a Tua Santa Palavra, a Bíblia. Pedimos que o Senhor ministre a todos que estão ouvindo o programa agora. E lembramos especialmente dos idosos, daqueles que estão deprimidos e enfermos. Pai, supra as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Conforte os seus corações. Senhor, oramos também por aqueles que se sentem sozinhos e precisam da força das Escrituras e do Espírito Santo. Alivia o seu fardo. Te agradecemos por mais este dia, que possamos viver para a Tua honra e glória. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. No programa anterior, começamos a estudar a necessidade de Jesus morrer na cruz. Isso é algo muito importante compreender para podermos então começar com o estudo sobre as 7 últimas palavras que o Senhor pronunciou na cruz. Por que foi importante ou imperativo Cristo morrer na cruz? No programa anterior, dissemos que era necessário que Jesus morresse para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. Mas também era necessário Cristo morrer porque o pecador necessitava de paz, paz com Deus. A ausência de paz entre Deus e o pecador é resultado do pecado não perdoado. Não pode haver paz a menos que o pecado seja perdoado. O perdão é um requisito necessário para que haja paz entre Deus e o homem. A inimizade entre Deus e o homem é por causa da mente carnal do homem. Romanos 8:7 diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A razão disto é o pecado, que cria desarmonia com Deus, e se o pecado não é perdoado, a separação entre Deus e o homem continua. A maior descoberta que o pecador pode fazer, se quiser ter paz perfeita, é encontrar um caminho para estar em harmonia com Deus. Agora, querido amigo, não pense que você ou eu podemos fazer as pazes com Deus através do nosso próprio esforço. Vamos ver a palavra de Deus. Estude cuidadosamente as seguintes palavras escritas em Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Você consegue entender isso? Feito a paz pelo sangue da sua cruz. A plenitude divina estava no Deus homem, para ele fazer a paz pelo sangue da sua cruz. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A alma que confia na morte de Cristo para o seu perdão terá paz com Deus. Alguns anos atrás, ouvi o sermão de um evangelista que concluiu a mensagem convidando aqueles que não eram salvos com base nisso. Ele disse: se você está aqui nesta noite e não é salvo, faça as pazes com Deus. Agora, meu amigo, é impossível um pecador fazer as pazes com Deus. Você não saberia como fazer as pazes com Deus, nem tampouco eu. Colossenses 1:20 diz: feito a paz pelo sangue da sua cruz. Era necessário Cristo morrer, não apenas para o pecador ter paz, mas para purificar o pecador. A ausência de pureza no pecador é o resultado do pecado não perdoado e do seu afastamento de Deus. Até aqui tentei mostrar que a morte de Jesus foi a morte de Deus homem, e que Cristo concedeu a paz e o perdão para os pecadores, não pelo que ele disse, mas por seu sacrifício substitutivo, não por qualquer expressão verbal, mas por sua morte vicária. Mas, amigo, simplesmente o perdão e paz nos deixaria incompletos. Ao dizer isso, não quero subestimar o perdão que Deus tornou possível. Simplesmente quero acrescentar que a morte de Cristo é mais profunda, vai além do perdão e da paz.
ela concede ao pecador que crê uma consciência interior, uma clara percepção de que ele não é mais uma ofensa a Deus. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O pecador que crê e recebe o perdão e a paz também recebe uma consciência pura, algo que não possuía antes de ser salvo. Aquele que não é salvo tem uma consciência apurada em relação ao impuro, em vez do que é puro, enquanto que aquele que é salvo tem uma consciência mais apurada para o que é puro em vez do impuro. Em vez de uma consciência impura, o Filho de Deus agora conhece a diferença entre a consciência suja e que foi limpa, e os desejos são para aquele que o libertou. O que causou essa mudança? Bom, certamente não foi a lei de Deus, mas o amor de Deus. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sim, era necessário Jesus morrer para que tivéssemos o perdão, a paz e também pureza. Entretanto, também foi necessário que Jesus morresse para o pecador ter poder. O cristão tem perdão, paz e pureza, mas não está imune às tentações no pensamento, na fala e na ação. Para viver em vitória sobre o pecado, precisamos de poder. Ser cristão não nos afasta da possibilidade de pecar. Agora, os ensinamentos de Jesus quanto ao certo e errado são o que há de melhor, mas seus ensinamentos apenas não vão facilitar nenhum de nós a triunfar sobre o pecado. Lembre-se do que o apóstolo Paulo disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Romanos 7, versículos 18 a 21. Veja, estamos constantemente em conflito e às vezes nos inclinamos para o errado. E isso apesar do fato das palavras de Cristo estarem conosco. Estudamos seus preceitos, mas eles não nos fornecem o poder necessário para obedecê-los. As palavras não nos dão o poder para vencer o mal, mas conseguiremos fazer isso através de sua morte. Vamos ler o texto onde encontramos a base para isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Sim, amigo, a morte de Cristo nos dá poder. Nós, cristãos, fomos salvos do castigo do pecado. Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. E também temos a certeza de que seremos salvos da possibilidade de pecar. O primeiro está no passado, isto é, fomos salvos do castigo do pecado, e o segundo está no futuro, seremos salvos da possibilidade de pecar. O que eu quero falar agora é sobre o poder do pecado no presente, a vitória para não cometer pecado. Nós somos salvos do castigo do pecado. Seremos salvos da possibilidade de pecar, mas podemos ser salvos agora da prática do pecado? O versículo de 1 Coríntios 1,18 nos diz que somos salvos e a palavra da cruz é o poder de Deus para esta salvação. Veja, a salvação na Bíblia está definida em 3 tempos, 3 etapas ou 3 passos. Estes 3 tempos de salvação estão relacionados com os 3 tempos gramaticais, passado, presente e futuro. A palavra eterna da cruz permite o pecador encontrar a salvação da culpa do pecado. Mas esta mesma palavra eterna dará o poder para viver poderosamente sobre o pecado. Observe isto. Não é a pregação da cruz, mas a palavra. O verbo que se fez carne, em quem habita toda a plenitude da divindade e que morreu na cruz. Agora não é o meu propósito nesta série de estudos simplesmente examinar as palavras que o homem pronunciou quando estava morrendo na cruz, mas as palavras da palavra, Jesus. Quando chegamos ao fim dos nossos próprios recursos e percebemos que sem Cristo nada podemos fazer, é então que ele trabalha com o seu poder em nós e através de nós. Quando digo que Cristo é suficiente para tudo o que você e eu necessitamos nesta vida, isso inclui o poder necessário para uma vida vitoriosa sobre o pecado. E agora, por fim, foi necessário que Cristo morresse para a esperança do pecador. Ouça o que diz 1 Coríntios 15, 19. Se é somente para esta vida que temos a esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Não há esperança em uma religião cujo fundador permanece morto.
Os discípulos no caminho de Emaús testemunharam isso. Após a crucificação de nosso Senhor, eles seguiram o seu caminho sem esperança. Em Lucas 24:17, lemos que eles estavam tristes. E por que eles estavam tristes? Bem, a resposta é clara, está no versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A esperança que eles uma vez tiveram já não mais estava com eles, por causa dos seus próprios corações insensatos e incrédulos. Na verdade, eles sabiam mais do que criam. Vamos voltar agora para os 3 imperativos que estudamos no programa anterior. Nós vimos que a ressurreição corporal de Cristo está inseparavelmente ligada à sua morte, nas seguintes passagens: Mateus 16:21, Marcos 8:31 e Lucas 9:22. O Salvador deveria morrer e também ressuscitar. A esperança do crente não está somente na morte do Senhor, mas também na sua ressurreição. Quando o Evangelho é definido por Paulo, a ressurreição corporal de Cristo é uma parte integrante do mesmo. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nossa esperança futura está no Senhor Jesus ressuscitado, mas vemos que foi necessário primeiro morrer antes que ele pudesse ressuscitar dos mortos. De acordo com Romanos 4:25, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Em 1 Pedro 1:3 lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora sim, vamos começar o estudo da primeira palavra que Cristo disse quando ele estava na cruz. Vamos ler Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nos aproximamos do Salvador em agonia, podemos vislumbrar um pouco do grande peso do seu coração. Não havia ressentimento nestas palavras. Ele poderia ter pronunciado maldições sobre aqueles que infligiam esse sofrimento. Em suas palavras não havia autopiedade nem egoísmo. Ele poderia ter pedido clemência e consideração àqueles que o torturavam. Será de grande proveito estudarmos as palavras pronunciadas por Cristo na cruz, ouvindo atentamente cada palavra para não perder o seu pleno significado. Observe neste versículo que acabamos de mencionar a primeira palavra, a palavra Pai, porque ele nos mostra algo. Apesar de tudo o que tinha acontecido e que estava acontecendo naquele momento, ele não perdeu a consciência de sua condição de Filho eterno. O Pai e ele ainda possuíam uma bendita união. Sob uma carga pesada, quando o justo está sendo oprimido e o injusto parece ser triunfante, a fé fica tentada a duvidar de que Deus ainda está lidando conosco como um pai, mas sim pensarmos que ele está nos tratando como um juiz. Apesar da situação, o Senhor Jesus não deixou de se beneficiar da relação que existia entre ele e o Pai. É importante lembrar que ele começou seu ministério público orando ao Pai, Lucas 3:21. E agora o vemos na cruz concluindo seu ministério com oração. Que maneira de começar e que maneira de terminar, em uma bendita comunhão com o Pai Celestial. Durante a breve estada de Nosso Senhor na terra, às vezes, ele passava uma noite inteira em oração. E agora, no fim, em meio de sua mais profunda tristeza, ele ora. E a maior bênção é que ele nos permite ouvir o que ele disse para o Pai. Meu amigo, eu não posso pensar em um relacionamento na terra mais gratificante do que o de pai e filho, onde um confia no outro. Portanto, ó filhos de Deus, nem por um momento pense que você é inútil. Se não podemos participar de reuniões, distribuir folhetos, ensinar na escola dominical, cantar, tocar um instrumento musical, pregar ou escrever um livro, podemos então orar. E peço a todos que ouvem esse programa, se você é um filho de Deus, por favor, coloque este programa na sua lista de orações.
Ore pelo menos uma vez por dia por esse ministério. Alcançamos muitas pessoas que nunca ouviram a verdade de Deus. Creio que existe uma necessidade profunda nos corações das pessoas pela palavra de Deus, não pela simples pregação, nem pela exposição do púlpito, pelo gritar ou chorar, pelo pedir dinheiro, mas sim pelo simples ensino, pela exposição da palavra de Deus. Então, por favor, orem por este ministério. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Pense no querido Senhor Jesus no momento da sua morte, quando ele estava fisicamente incapaz de se mover. Ele elevou seu coração e a sua voz em oração ao Pai em favor dos outros. Que privilégio é orar! Mesmo em tempos de doença ou velhice, você e eu podemos orar. Em sua oração, o Senhor Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Agora, isso me diz que eles não sabiam algo. E o que eles não sabiam? Certamente eles não ignoravam o fato de que eles estavam crucificando o inocente. Vamos ler o que Pilatos disse em Lucas 23, versículos 14 e 15. Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Quando os judeus descobriram que Pilatos, seguindo seu costume de libertar um prisioneiro na Páscoa, estava planejando soltar Jesus, eles pediram para libertar Barrabás. A multidão sabia, e Judas também, que Cristo não tinha feito nada digno de morte. Não ignoravam o fato de que eles estavam enviando para a morte um homem inocente. Todo o julgamento do Senhor Jesus foi uma injustiça. Então, o que eles não sabiam? Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que eles não sabiam? Eles estavam crucificando o Senhor da glória. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Após a crucificação, Pedro disse em Atos 3:17, e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Por todos os seus pecados contra a luz, havia uma cegueira em relação à pessoa e o propósito de Jesus Cristo. Tanto Pedro como Paulo reconheceram esta cegueira dos inimigos de Cristo. Porque Cristo era tão diferente do Messias que eles esperavam, as pessoas não tinham conhecimento do crime terrível de sua conduta. A maior ignorância do mundo de hoje é a ignorância dos homens sábios do mundo em relação às coisas espirituais. E como as pessoas são ignorantes hoje em relação a coisas espirituais? Me surpreendo com a ignorância das pessoas sobre a Bíblia. Os sábios do mundo são tão ignorantes em relação às coisas espirituais simplesmente porque negligenciam a Bíblia. Todos os dias o homem descobre algo novo sobre a criação de Deus e ao mesmo tempo ainda sabe tão pouco sobre Deus. E ainda hoje vemos a cegueira do pecado. Pense nos judeus incrédulos. Em 2 Coríntios 3,14 diz: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Pense nos gentios incrédulos de hoje. 2 Coríntios 4,4 diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nestes dias em que o conhecimento cresce, você pode observar grandes avanços em qualquer campo da ciência, mas o espiritual, o interior, não cresce na mesma proporção que o exterior. Alguns desses grandes segredos científicos estão nas mentes dos incrédulos. E apesar de todas essas descobertas científicas, muitos homens permanecem cegos espiritualmente. Mas isso não acontece com todos os intelectuais. Lembro-me do general Lew Wallace, do Exército dos Estados Unidos, que com toda a sua carreira brilhante e destreza intelectual, lia cuidadosamente a Bíblia para provar que era falsa. Mas o véu da sua cegueira desapareceu porque ele viu a sua vergonha e aceitou a Cristo como seu Salvador. O famoso escritor russo Tolstói disse: durante 35 anos da minha vida eu fui um homem que não acreditava em nada. 5 anos atrás, eu criei nas doutrinas de Jesus e toda a minha vida foi transformada. Bem, amigo, e quanto a você? Você já aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal? Talvez você tenha uma grande educação e é uma pessoa inteligente,
Talvez seja um advogado respeitado, um doutor, um professor. Mas sem Cristo Jesus, você está cego. Os seus olhos, o seu coração, a sua mente, eles estão fechados. Eu oro para que eles possam se abrir para receber a Cristo Jesus como seu Salvador. Se você não é crente, confie hoje no Senhor Jesus e será salvo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo, obrigado por nos ouvir hoje. Obrigado por este estudo. Obrigado pelo seu tempo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa.